você comprar boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Você, dentro desse contexto que eu estou te A falando... gente não tem que ter um orientador, porque como é que eu vou saber uma boa ação que tem um bom preço? Para mim... O que a gente recomenda é que você mesmo seja o seu próprio orientador nesse sentido. Aí você vai falar, mas eu não tenho tempo, mas eu não sei como fazer isso. A gente desenvolveu uma plataforma chamada AGF+, onde as pessoas entram e elas têm basicamente boas empresas lá que passam nos crivos que o Barsi nos ensinou, ou seja, pagam bons dividendos, a gente chama de bom dividendo acima de 6% ao mês, tá bom? Tá num bom setor, constituído num bom setor, e tá num bom preço. Então a gente hoje, por ter identificado essa falta de tempo, a gente fez um sistema com crivos lá que, obviamente, fazem sentido para o investidor. Justamente para facilitar essa jornada da pessoa que está ingressando na Bolsa de Valores, que não é tão fácil assim no começo. Mas se você sempre selecionar os setores que a gente chama de setores best, você tem um belo norte já para começar a estudar ou a ingressar nesse caminho. Best, a gente diz banco, energia, seguro, saneamento e telecom. São empresas que estão constituídas dentro de setores fantásticos da economia e que você não pode viver sem, né? Por mais que a gente fale aqui, você tem que ligar a luz, você tem que ir no banheiro, você tem que fazer um seguro com o teu carro. Então, obviamente, você tem aí um belíssimo norte para começar. Geralmente essas empresas... Como é que é? Leda, banco, energia... Banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Se você investigar dentro desses 5 setores aqui do Best, as empresas que estão dentro desses setores, você vai achar empresas fantásticas. Empresas que pagam dividendos de forma recorrente, consistente e crescente, o que é mais legal. Então, agora, qual que é o problema que a gente identifica? A gente identifica que o problema é que as pessoas querem retorno no curto prazo. E isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Sempre tem a pessoa que fala, eu coloquei R$1.000 agora, quanto que eu vou ter no final do ano? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, mas na verdade o que você tem que ter em mente é que você vai se associar a uma bela de uma empresa que vai te pagar dividendos consistentes, recorrentes, e geralmente essas empresas que eu falei para você, elas não têm medo de inflação, isso que eu sempre gosto de dizer. Geralmente algumas empresas elas absorvem a inflação, o impacto da inflação, repassa esse impacto para os clientes e te pagam um dividendo livre de impostos, isento de impostos, para que você consiga, no começo da bola de neve, reaportar. Então, lembra aquilo que eu falei logo no começo. O sujeito ganhou R$3.000, ele consegue juntar 300. Qual que é a receita da aposentadoria tranquila? Coloca os R$300 numa boa empresa, compra ações de boas empresas. No próximo mês, você vai colocar os 300 de novo, mais o dividendo. 300 mais o dividendo, 300 mais o dividendo. E fazer isso de forma recorrente e constante. Aí você fala, quanto tempo? Eu respondo para você, para sempre. Você nunca vai abandonar de fazer esse tipo de filosofia. E quando é que você vai poder pegar alguma coisa do dividendo? Só daqui a 10, 15 anos? Não. Essa pergunta é interessantíssima. As pessoas perguntam isso. Geralmente, quando você está no processo de bola de neve, que é esse processo crescente onde você está construindo, o ideal é você ir reaportando esses dividendos, justamente para que você acelere o processo dos juros compostos. Quanto mais ações você compra, mais dividendo você tem. Quando você olha sobre essa ótica, o que você quer? Você quer que o mercado caia. Quanto mais ele cair, mais a ação fica barata. Eu sei que você deu risada, porque as pessoas ficam malucas quando o mercado cai. Não é o nosso caso aqui, muito pelo contrário. Quando a gente vê... Vou te dar um exemplo. Posso te dar um exemplo prático? Vou te dar um exemplo bem prático. Bem prático. As ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil existe há 200 e tantos anos. Tá? É a empresa mais antiga do Brasil, né? É um banco super capitalizado, muito bom. Na pandemia, na época da pandemia, esse banco, ele chegou a custar, antes da pandemia, cerca de R$55, certo? A pandemia bateu, esse mesmo banco chegou a custar R$24. Né? Ou seja, com R$50 você comprava uma ação. Depois da pandemia, com R$50, você comprava 2 ações. Lembra que eu te falei, quanto mais ações, mais dividendo, né? O banco ele foi distribuindo uma grande parte do lucro de forma consistente, como ele sempre fez, justamente porque também um grande acionista do próprio Banco do Brasil é o governo. Então, assim, ele continua pagando dividendos constantes, inclusive na pandemia pagou bons dividendos,
E o preço dele foi se aumentando. Hoje a ação está cerca de R$ 41. Na época pagava R$ 1 e pouco, hoje está pagando quase R$ 4 de dividendos. Então você ganhou na valorização e nos dividendos. Mas voltando à sua pergunta, quando você deve começar a pegar esse dinheiro de volta para você viver? Se você tiver uma grande soma de dinheiro para já comprar essas boas empresas e começar a receber esse dividendo, você já pode instantaneamente usar eles para gastar, enfim. Só que o que a gente sempre sugere é que você comece a receber esses dividendos e à medida que você conseguir pagar suas contas e sobrar um pouquinho, aí você use uma parte desses dividendos. E vai aumentando progressivamente até que você consiga já pagar suas contas, suas viagens e tudo mais. E a parte excedente você faz o quê? Compra de novo essas boas empresas para que esse dividendo sempre se retroalimente, né? Então é como se fosse um combustível. Você vai injetando a gasolina lá até o negócio pegar no tranco e virar de uma Mas a vez. pessoa faz isso sozinha? Sozinha, você não precisa de ninguém para fazer isso. E fica tudo no seu nome, no seu CPF. Então, assim, você abre uma conta numa corretora, você tem as empresas, as várias empresas que estão no Bovespa, mais de 400 empresas, só que você, obviamente, vai preferir sempre essas boas empresas, que pagam bons dividendos, que estejam cotados a bons preços. Claro que exige, se você for... Mas como é que eu vou saber isso? E você Uma tem boa um empresa AGF+. que paga bons dividendos. Se você olhar dentro do site, a gente tem um AGF+, mas se você não quiser ir no AGF+, você pode entrar no A próprio GF Mais RI. é uma plataforma. Eu entro Isso. e lá eu tenho essas informações. Lá você tem essas informações. Mas se você não quiser, você vai no próprio site, na parte de relação com investidores das empresas, é o RI. Então, vamos supor, eu vou no site eu vou no RI do Banco do Brasil. Você vai no RI do Banco do Brasil e você vai procurar, por exemplo, os dividendos. Você vai ver os dividendos que o Banco do Brasil pagou nos últimos 20 anos. Tá? Ele sempre pagou bons dividendos. Se esse dividendo corresponder a 6 por... A gente está contando aqui, obviamente, que é uma ação que está num bom preço, assim, que está num bom setor, que é o setor bancário. Ah, exatamente, esse é o AGF+, o famoso AGF+. Mas se você entra nesse crivo, eu tô pegando o Banco do Brasil como um exemplo, né? Se você pegar o que ele pagou de dividendos nos últimos, vamos lá, no último ano, você viu que ele pagou X de dividendo. Se a ação, vamos supor que a ação custa R$ 50, ela pagou, vamos dizer, R$3,30 de dividendos, ela pagou 6% de dividendos, essa ação é uma ação que passa no crivo, obviamente, do AGF+. Não quer dizer que você tem que comprar ela, tá? Quer dizer que é uma ação para você ficar de olho, né? A gente no AGF, o nosso trabalho não é recomendar ação, a gente não faz isso porque a gente não acredita nisso. O que a gente faz é mostrar para as pessoas que existe um caminho através dessas boas ações e desses bons setores, que você consiga uma aposentadoria muito mais tranquila do que o Barsi chama das migalhas do INSS, que é um lugar onde você, assim, infelizmente, né, não sabe quando vai se aposentar, se vai se aposentar e até quando você vai ter que contribuir, o que é, infelizmente, uma ineficiência do governo, seja ele qual for, né? Então a gente sempre recomenda que as pessoas estudem um pouquinho como funciona. Na verdade, a forma como você lida com o seu dinheiro já é um negócio muito importante, né? Se você lida bem, de uma forma tranquila com o seu dinheiro, possivelmente você vai lidar bem com outras coisas da sua vida, né? Então, isso é muito bacana.